Qual foi o destino da família de Lutero? O que aconteceu com eles depois de sua morte em 18 de fevereiro de 1546? Ele deixou sua esposa Catarina com 4 filhos ainda vivos. A herança de Martinho era a casa em que eles moravam, o antigo mosteiro agostiniano, que fora doado pelo príncipe da Saxônia para Lutero após a saída dos monges e o seu casamento com Catarina. A renda da família vinha das aulas que Martinho dava na universidade, pagas pelo príncipe da Saxônia, e algumas frutas e hortaliças que Catarina colhia e vendia no mercado da cidade. Mas os dias que se seguiram à morte de Lutero viram a famigerada guerra religiosa estourar. Carlos V e os príncipes católicos enfrentaram e derrotaram os príncipes protestantes. A Saxônia sofreu enormemente com o conflito, minando os já poucos recursos da viúva de Lutero. Quando a guerra terminou, João Frederico, príncipe da Saxônia, perdeu seus títulos de nobreza, precisou entregar a Saxônia para um nobre aliado do imperador e ainda ficou aprisionado durante alguns anos. Para piorar a situação, no verão de 1552, chegou uma peste devastadora em Wittenberg, que levou a própria universidade a se transferir para uma outra cidade, no caso Torgau, para evitar que alunos e professores sucumbissem à enfermidade. Muitos moradores também abandonaram a cidade. Catarina agrupou seus 4 filhos, colocou algumas coisas numa carroça e partiu de Wittenberg, mas na viagem sofreu um acidente, caindo da carroça e se machucando fortemente. 3 meses depois, como resultado destes ferimentos, morreu um pouco antes do Natal de 1552. Catarina morreu com 54 anos e foi enterrada na cidade de Torgau. Dentre os filhos do casal, Hans estudou direito e acabou admitido na chancelaria de Weimar. Martinho, ele tinha o mesmo nome do pai, estudou também teologia, mas nunca pregou um sermão em função do seu precário estado de saúde. Paulo fez uma significativa carreira na medicina, trabalhando como médico em diversas cortes de príncipes protestantes. Morreu em Dresden em 1593. Margarida, a única menina a sobreviver, se casou quando retornou para Wittenberg em 1555 e teve um casamento estável de 15 anos que durou até a sua morte. Qual foi também o destino de Carlos V, aquele oponente que Martinho admirava? Está claro que Carlos V foi um adversário de Martinho. Além de tê-lo condenado na Dieta de Worms, tentou até o fim da sua vida fazer cumprir a proscrição e só não conseguiu por causa das diversas responsabilidades do jovem imperador, que precisava atuar em tantas frentes diferentes que não conseguiu se concentrar no caso de Lutero. Mesmo assim, Martinho Lutero nunca chegou a tratar o imperador como ele tratou o papado de Roma. Pelo contrário, manifestou em vários momentos contar com ele para fazer a esperada reforma religiosa na Alemanha. Mas Lutero morreu e a reforma não aconteceu. Em vez de reforma religiosa, veio a guerra religiosa. Depois de iniciada, a batalha derradeira se deu em Mühlberg, quando o imperador e seu exército derrotaram os príncipes protestantes. Lutero já estava morto, a Liga Protestante estava vencida. Esta poderia ser a hora, então, de Carlos V realizar o seu sonhado ideal de fazer a reforma total do império, a reforma religiosa do império e alcançar a paz nos seus domínios. Para tanto, ele convocou a Dieta de Augsburg para o final de 1547. Esta dieta durou até metade de 48. Ali, ele aprovou um documento com os príncipes presentes em que ele prescrevia para os estados alemães como eles deveriam se portar no campo religioso enquanto a Igreja Romana não convocasse um concílio geral. Por seu caráter provisório, aquele documento foi chamado de Intere de Augsburgo. Os protestantes viram neste documento uma intimação forçada do imperador, o vencedor da guerra, e só o levavam em conta na presença de algum agente imperial. Por outro lado, a Igreja Católica também se queixou porque entendeu que era ela que deveria definir as questões religiosas e não o monarca. Isso significou que o Intere de Augsburgo desagradou tanto católicos quanto protestantes. Por isso, 4 anos depois, no primeiro semestre de 1552,
o imperador começou um processo de abertura religiosa. Ele cancelou o Íntere de Augsburgo e libertou alguns príncipes protestantes que ainda estavam presos. Finalmente, em 1554, se dará um derradeiro passo neste processo com a abertura de uma nova dieta também em Augsburgo. Carlos V a convocou, mas nem pôde ir por causa do seu estado de saúde. Ela foi dirigida por seu irmão, que seguiu suas orientações. Ela durou até 1555, e ali eles seguiram as orientações de Carlos V, que deu liberdade de culto e de pregação para os príncipes protestantes. Era a autonomia religiosa que eles tanto desejavam. A partir de agora, cada príncipe tinha o direito de protestantizar seu estado. O povo deveria aceitar a religião que o príncipe escolhesse. Quem não quisesse abraçar a religião do príncipe, deveria buscar um outro principado para morar. Este princípio é chamado de cuius regio, eius religio, ou seja, a religião do reino é a religião do rei. E passou a se chamar de Paz de Augsburgo. Com isso, grandes regiões da Alemanha seguiram o caminho da reforma de Lutero. Fora da Alemanha, entretanto, o movimento de Martinho encontrou resistência. Para que a fé da reforma se propagasse mais universalmente, foi preciso, então, que outros reformadores, como João Calvino, podasse as hipérboles e aparasse as arestas deixadas por Lutero.